Buenas, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as jornadas de junho e as consequências para o campo da educação. Bora lá? Bueno, gente, o que foram as jornadas de junho e onde eu estava durante as jornadas de junho? Bem, para quem não sabe, agora em junho de 2023, as jornadas de junho, ou as caminhadas de junho, como elas também são conhecidas, ou o momento onde a direita teve espaço e se cresceu outras ideias meio estranhas por aí, vão fazer 10 anos. 10 anos, cara, uma década. Uma década daquele que foi, no século XXI, o maior movimento político que nós tivemos no Brasil. Por que ele é considerado o maior movimento político que nós tivemos? Por quê? De forma simultânea, em mais de 500 cidades, muita gente, milhares de pessoas foram às ruas a partir do dia 20 de junho, ali, quando começaram as manifestações. Ademais, esse é um evento na história recente do nosso país, e acredito entre todas as grandes manifestações que a gente teve no Brasil, desde 1964, que foram muitas, esse é o evento que conta com o maior apoio da população. As jornadas de junho contaram com 89% de apoio da população e levaram, como eu falei, milhares de pessoas às ruas. Né? Para quem não lembra, voltando 10 anos atrás, por exemplo, o que começou as jornadas de junho? Começou com o aumento da tarifa. Ocorreu um breve aumento da tarifa e isso aconteceu em várias cidades no país. E aí acabou se juntando a uma série de angústias políticas, sociais e situações tensas na política nacional que estavam acontecendo naquele momento ali, que acabaram levando a esse processo de levante. No campo político, histórico e social, a gente sabe que não é uma tarifa de ônibus, que não é um brioche, que não é um pão, por exemplo, que leva a uma situação de um levante populacional que vai pedir e exigir por melhores políticas sociais. Não é isso. É uma série de eventos, eventos que são sociais, que são políticos, que são econômicos, que vão se acumulando na vida das pessoas, especialmente na vida das camadas populares, camadas trabalhadoras e daqueles que são explorados pelo sistema econômico vigente. São questões que vão se acumulando na vida dessas pessoas a partir do momento em que algo, um único evento, uma coisa que pode parecer pequena ou singela, estoura e se torna um barril de pólvora. Como se falava na época da Revolução Francesa, por exemplo, barril de pólvora da Revolução Francesa é o aumento da farinha. Isso não é exatamente isso, existiam outros condicionantes ali por trás. E no caso das caminhadas de junho, a ideia é a mesma. Então nós tivemos outras questões além da tarifa, que foi a violência policial, a falta de investimento em saúde e educação, por exemplo, os gastos, os mega gastos com mega eventos esportivos que estavam para acontecer naquele momento ali, porque a gente estava pré-Copa do Mundo em 2014, o poder dos oligopólios dos meios de comunicação, por exemplo, que estão até hoje nas mãos de poucas famílias, a hegemonia dos partidos políticos no campo popular, dos movimentos sociais, e as falhas da social-democracia que vinha sendo prometida pelo PT há muito tempo, por exemplo. Então, essas são algumas questões, além da ampla desigualdade, da fome que assola nosso país até hoje, das questões do trabalho, da falta de aumento do salário mínimo, da vida precarizada do trabalhador, que foram acumulando e levando até as jornadas de junho, que se tornaram o maior evento político, o maior movimento político do século XX. Bem, e eu falei no início do vídeo assim, onde é que eu estava nisso? Faz 10 anos, é interessante a gente recordar, de certa forma, onde é que nós estávamos naquele momento ali, o que estava acontecendo com a nossa vida, porque foi um momento importante para a história do Brasil. Quem é que não lembra das incontáveis páginas de Facebook, dos eventos de manifestação que apareciam e pipocavam o tempo todo, chamando as pessoas para os atos, etc., dos e-mails, aquela coisa toda. Começou uma movimentação política na internet também. Então, 10 anos atrás, eu estava com 16 anos ainda constituindo uma identidade política, eu diria assim, constituindo uma identidade profissional, e eu não estava tão engajado nesse sentido na questão política. Inclusive, conversando com mais de uma pessoa nesses últimos dias, eu estava tentando lembrar como que eu pensava naquele evento e como que eu pensava naquele momento. Eu lembro de ter ido a uma manifestação na cidade onde eu morava com meu irmão, mas foi uma coisa muito breve e havia uma confusão de elementos teóricos assim que se colocavam, que para quem não entendia de política, para quem não entendia de partido político, para quem não tinha interesse de votar, para quem vinha se colocando como apolítico, que era o meu caso ali,
renegando algumas questões dessas, por exemplo, era um momento complexo. Desse momento complexo surgiram, então, a extrema-direita hoje, por exemplo, e discursos muito fáceis de cair, discursos salvacionistas e discursos messiânicos, como era o caso até do MBL, né, o Movimento Brasil Livre, que se colocou como uma frente ampla na luta pela libertação do Brasil naquele momento, que acabou levando à derrocada, ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas bem, o que tudo isso tem a ver com o campo educacional, que é a temática do nosso vídeo? Muito. As jornadas de junho elas foram importantíssimas para o campo das políticas públicas em educação e para o campo da educação, impactando o trabalho dos professores, impactando o trabalho escolar e impactando a formulação dessas políticas públicas. E por que eu digo isso? Porque nas jornadas de junho, além das reivindicações do campo popular, que era a primeira, a redução da tarifa que tinha sido aumentada, mas essas outras que eu falei também, como o fim da violência policial, o fim de alguns programas militares que estavam sendo colocados em determinados estados que aumentavam essa violência policial, né? Algumas outras políticas, maior investimento em saúde e educação, era isso. Né? Um dos pleitos que começou a se colocar foi um investimento grande na educação. E aí, a partir disso, as jornadas de junho, naquela movimentação social que se colocou ali, pressionou por 3 medidas bastante importantes no campo da educação, que foi o 100% dos royalties do petróleo para a educação, 50% do pré-sal que havia sido descoberto e 10% do PIB. Tudo isso para o campo da educação. Agora, a gente precisa fazer uma análise importante, né? Qual é a importância dessas 3 medidas e elas foram cumpridas nesses 10 anos? Então significa dizer o seguinte: as jornadas de junho, elas tiveram algum impacto? Elas funcionaram realmente? Bem, sobre a primeira medida, né, a questão do 100% do royalty do petróleo, a ideia era que dos projetos petrolíferos que nós tínhamos, do trabalho da Petrobras e das reservas de petróleo que haviam sido descobertas no Brasil, 100% desses royalties, ou seja, 100% de uma parte do lucro, ele deveria ser destinado ao campo da educação. Ou seja, ele deveria ser destinado ao Fundeb e ao investimento em larga escala da educação, que acabaria impactando a escola pública, as instituições federais, como universidades, por exemplo, as escolas estaduais, enfim, isso impactaria uma série de coisas. E o pré-sal era outra demanda bastante importante também. Para quem não sabe o que é o pré-sal, tá? O pré-sal ele é a reserva petrolífera que fica debaixo de uma profunda camada de sal que existe entre as camadas da crosta geográfica. E ela é, no Brasil, uma das maiores reservas de petróleo que nós temos. Hoje, por exemplo, são destinados cerca de 50 bilhões de reais desse fundo para a educação. Isso só aconteceu graças às jornadas de junho. Agora, as questões relativas a essas 3 pautas. O 100% dos royalties do petróleo, 50% do pré-sal e 10% do PIB. Bem, sobre a primeira, o 100% dos royalties não foi aprovado na época. Então, em 2013, quando começa essa demanda de maiores investimentos para a saúde e para a educação, a presidente Dilma Rousseff ela vai tentar acatar essas demandas. Né? Ela vai fazer um esforço muito grande ali, naquele sentido de tentar acatar essas demandas, por quê? Uma das questões das jornadas de junho era também o sistema político que nós estávamos envolvidos. Então havia, como há hoje, uma corja muito grande de figuras que dominam o centrão e dominam o campo político e não permitem medidas sociais avançarem. Então, nesse caso, a Dilma vai fazer um projeto que propõe que 100% dos royalties do petróleo vão para o campo da educação. Esse projeto ele não vai ser aprovado. E em 2013 vai ser aprovado apenas 75% da educação. Importância para hoje, esse 75% da educação permitiu um aumento de 9% do salário dos professores. Tá? Isso é uma valorização, não é o ideal ainda, porque muitos estados não pagam o piso do magistério, por exemplo, mas permitiu que houvesse uma qualidade de vida maior dos professores e que esses recursos fossem destinados ao Fundeb para o aumento do salário. Então a gente entra naquele panorama. Tá ruim com, mas seria muito pior sem esses royalties que a Dilma conseguiu colocar ali de uma aprovação de 75%. A questão do pré-sal. Os 50% do pré-sal para a educação foram aprovados sem nenhuma mudança integral no texto, porque havia uma pressão popular muito ampla. E haviam políticos naquele momento ali se colocando a favor dessas pautas, por exemplo. Né? E a pressão em cima do pré-sal era muito maior do petróleo, por quê? Estava começando a ficar escancarado
alguns escândalos na Petrobras, por exemplo, estava começando a ficar escancarado alguns escândalos no sentido do petróleo, algumas espionagens internacionais, e o Brasil tinha recentemente descoberto o pré-sal e não havia um projeto político muito claro sobre o que fazer com o pré-sal. Então essa foi uma demanda popular que conseguiu se colocar no momento exato para pegar os recursos certos. Graças a isso, 50 bilhões de reais são destinados para o Fundeb, por exemplo, hoje, o que acabou melhorando consideravelmente a vida de muitos alunos que passaram pela escola pública nesses últimos 10 anos e ajudando que alguns estados cumprissem o piso do magistério, que a federação cumprisse o piso do magistério, no caso dos institutos federais, por exemplo, e melhorando a estrutura das universidades públicas. Hoje, existe um projeto tramitando no Senado, graças ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que busca suspender esse 50% do fundo do pré-sal para o Fundeb, por exemplo. A gente não sabe em que pé anda esse projeto, ele foi proposto em 2020 pelo Bolsonaro, ele está tramitando ainda, os partidos mais sectários do campo da direita estão colocando ele para frente, porém, o atual presidente da República, o Lula, disse que vai manter o 50% do pré-sal. Se o projeto for aprovado, ele pretende vetar essa medida. Só o tempo dirá. Sobre a última questão, que eu acho que é de certa relevância a gente falar, que é os 10% do PIB. Essa era uma demanda social também, das pessoas em 2013, e a gente conseguiu essa? Infelizmente não. Mas nós conseguimos articular uma outra questão, né, a partir das jornadas de junho de 2013, que foi uma discussão bastante intensa relativo ao Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação ele começou a ser elaborado no primeiro mandato da Dilma, quando estava terminando outro plano, por exemplo, e as discussões mais acaloradas elas aconteceram em 2013, em meio às jornadas de junho, de 2013 para 2014, quando havia já os tubarões da educação envolvidos no MEC, debatendo sobre o Plano Nacional de Educação, quando havia já esses sujeitos privatistas que vêm impactando hoje as políticas públicas brasileiras. Graças às jornadas de junho, foram colocadas metas ambiciosas. Por quê? As jornadas pressionaram mais fortemente que foram inseridas pautas populares e que melhorassem a escola pública no Plano Nacional de Educação. Algumas metas ambiciosas que foram colocadas graças às jornadas, por exemplo, foi tornar o ensino infantil universal, ter professores devidamente qualificados e melhores formados, além da graduação e com pós-graduação, né? Garantir o piso do magistério, por exemplo, e aumentar o financiamento na educação, chegando gradativamente até 10% do PIB ao longo dos 10 anos do PNE. A proposta era que, partindo de 4% do PIB, que é o que é investido ainda hoje, em 2013, sobrariam aí 10 anos para que fosse aumentado 6% do PIB e a gente chegasse a ter 10% do PIB investido no campo da educação, o que seria muita grana. A gente conseguiu isso hoje? Infelizmente não. Hoje outro debate que a gente coloca no campo da educação, né, e até é oportuno falar isso na Semana de Ação Mundial 2023, cuja temática é o PNE, por exemplo, é nós falarmos que o PNE fracassou, quase que miseravelmente. 90% das metas do Plano Nacional de Educação não foram cumpridas. Entre elas, todas essas que eu falei. Alcançar o piso do magistério em todos os estados da federação, ter professores além da graduação, né, bem formados e bem graduados, a universalização da educação infantil e o investimento que não subiu além dos 4%. Na verdade, piorou muito mais em várias áreas. Então essa é uma das questões que a gente tem que avaliar de que não deu certo por uma série de relações, né? Depois de 2014, em 2015, a presidente Dilma Rousseff sofreu um impeachment e aí a partir desse impeachment entraram forças bastante reacionárias no governo, como foi o caso do ex-presidente Michel Temer, e depois da extrema-direita, com o caso do Bolsonaro, e o PNE acabou sendo arquivado. Se não arquivado, ele foi até pisado em cima, eu diria. Mas é importante que a gente faça essa análise que eu trouxe aqui no vídeo, de pensar, valeu a pena? O que nós temos hoje? Né? As jornadas de junho foi, como eu disse, o maior evento político, o maior momento político que nós tivemos no Brasil no século XXI. Levou às ruas milhares de jovens, teve aprovação de 89% da população, levou muita gente a fazer mobilização e manifestação e tensionou o diálogo, tensionou o debate. Se os progressistas têm um campo para debater, se a gente consegue minimamente falar com as pessoas sobre política, se a gente consegue debater política aqui no YouTube, por exemplo, ou nas redes sociais, isso se dá graças às jornadas de junho,
que conseguiram tensionar isso. Se o Congresso tem medo de novas manifestações, como o levante da educação em 2018, e sempre recua mediante delas, isso está na força que o movimento estudantil, os jovens, a juventude e muitas pessoas que participaram de outras manifestações tiveram nas jornadas de junho que pressionaram, tensionaram o debate político, por exemplo. Aí a questão que resta analisar é: nós temos coisas boas hoje, no campo da educação também, nós temos 70% dos royalties do petróleo, 50% do pré-sal, isso melhorou gradativamente a escola pública com certeza. Não atingimos o 10% do PIB, mas ainda dá tempo para debater isso no novo PNE. E o que a direita fez com as jornadas? A direita se aproveitou grandemente das jornadas de junho, impondo o seu discurso quando houve um vazio, um vácuo do progressismo e das forças progressistas no Brasil, que não conseguiram ali aglutinar as suas ideias, que não conseguiram dialogar com o Congresso e acabaram se voltando, de certa forma, contra a presidente da República que estava em vigência, uma mulher. Então o machismo também teve uma estrutura importante nas jornadas de junho e a direita, especialmente a nova direita, como sempre, ela percebe essas oportunidades e acaba se inserindo nisso tudo e desfazendo uma série de medidas que a gente conseguiu às duras penas graças às jornadas, como é o caso do PNE. Bueno, pessoal, esse foi o vídeo dessa semana. Me diga aí embaixo, aonde você estava durante as jornadas de junho? O que você lembra? Não esquece de deixar o gostei, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber mais vídeos. E é isso aí. Uma lua, um queijo e um beijo.